Fala galera, começando mais um podcast Trajetória. Sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego e estrategista digital. E antes de eu apresentar o nosso convidado, que é muito especial, ele que é de uma área que me toca bastante, né? Porque eu sou pai, e aí vocês vão entender logo mais na frente. Eu quero pedir para vocês se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativa o sininho também e comenta ali, por gentileza. Não vai cair o dedo você comentar, você curtir, você compartilhar, porque a ideia é impactar a vida de pessoas e transformar a vida de pessoas através das histórias. E hoje eu estou aqui com o doutor, eu vou deixar ele se apresentar. Normalmente eu falo o nome da pessoa, mas hoje vai ser totalmente diferente. Vou deixar ele se apresentar, fica muito à vontade. Um prazer, uma honra ter você aqui. Um prazer também estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Dr. David Wilkerson, sou pediatra, mais conhecido como Dr. Davi aqui em Foz. Todo mundo chama de Dr. Davi, mas meu nome é David Wilkerson Teles. Sou pediatra, formado em medicina. Esse ano completa 10 anos, olha que coisa boa. Olha aí, coisa boa. 10 anos de medicina, 5 anos como pediatra. Atuo em Foz do Iguaçu desde 2014 e é isso. Que legal, né? Pediatria, né? Tava conversando até um pouquinho antes aqui sobre isso, né? Muito importante, né? Eu acho que é uma área... A gente vai chegar lá, né? Mas é uma área muito importante, né? Tanto para o pai quanto para a criança, né? Para os pais, para a criança. Mas, como a trajetória ela tem uma ideia de trazer a pessoa... Vamos fazer aquele filme De Volta para o Futuro, né? Nós vamos fazer De Volta para o Passado, né? Vamos conhecer quem que era, né? O Dr. Davi ou David, né? Como as pessoas conhecem você. Quem era você antes de se tornar esse médico? Bacana. Essa pergunta, estava até falando com você antes e realmente, depois que você está ali no seu âmbito profissional, já como médico e trabalhando, quando eu parei a pensar sobre essa pergunta, você pensou, cara, o que eu fazia antes, né? Quem que eu era antes? Então, assim, eu sou de Minas Gerais, né? Natural de uma cidadezinha muito pequena, que chama Coronel Fabriciano. De uma família numerosa, uma família cristã. A gente era uma família muito, muito próxima, né? Então, meus pais, os meus tios, meus primos. E eu cresci, né? Ali junto com os meus irmãos, tive aquela infância gostosa que hoje em dia não está tendo, né? De estar na rua, de brincar, não tínhamos celulares. E eu cresci. Eu sempre, quando alguém me pergunta assim, Davi, você sonhou em ser médico? Você, quando que virou essa chave, né? Quando você descobriu que você... Eu cresci com duas profissões na minha cabeça. Eu queria ser ou professor ou médico. Então, eu adorava ensinar, brincar que eu era o professor, ficava ali, eu acho que toda criança fazia isso, pegava um caderno, ficava dando certo ou errado, imitava meus professores, queria ensinar alguma coisa. Qualquer coisa que eu aprendia no dia, eu parava e começava a ensinar. E médico. Meu pai da área da saúde, enfermeiro, trabalhava em farmácia, e eu vi meu pai de branco e eu tinha aquela ficção por medicina. Eu quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico. Então, cresci, tive uma infância saudável, graças a Deus. Porém, com certas limitações, e medicina, para mim, era um curso distante. Graças a Deus, nunca me faltou nada, meus pais muito trabalhadores. E eu estava pensando sobre isso, né? O que eu fiz antes, quem eu era antes. Eu sempre fui muito trabalhador, sempre quis ser alguém na vida. Só que eu não queria, não desfazendo de quem, né, tem essa trajetória, mas eu não queria, por exemplo, ganhar na Mega Sena. E ser alguém assim, pareci. Eu sempre quis ter uma trajetória, eu sempre quis ter uma história para contar, eu queria fazer acontecer pelos meus próprios méritos. Então, eu queria estudar. Eu sempre quis estudar. E eu tive a minha mãe como a minha maior apoiadora. Minha mãe não tem estudo, mas ela simplesmente apoiava muito os filhos estudarem. Tem uma coisa que minha mãe priorizou na criação dos filhos, era o estudo. Eu poderia pedir para minha mãe qualquer coisa, mas se eu pedisse para minha mãe
para estudar, para fazer um curso, para fazer qualquer coisa. Mãe, eu quero fazer um curso de computação. Na nossa época tinha muita gente, eu sou da época da datilografia. Eu fiz curso de datilografia. Você também fez? Já fiz. Isso aí tem muita gente que vai ouvir isso aqui, nem sabe. Nem sabe o que é. Eu fiz curso de Mãe, eu quero fazer agora computação. Mãe, eu quero fazer idioma. Qualquer coisa que fosse para agregar valor, para trazer conhecimento. A minha mãe tirava, não sei da onde, ela fazia acontecer, mas estudo, e ela mandava ler. E muitas vezes ela não tinha nem lido nada, mas ela leia, eu vou te perguntar, eu vou te argumentar. Então, minha mãe sempre apoiou o estudo. Ela queria muito que os filhos fossem alguém. E na concepção dela, o estudo era o melhor caminho, e na minha também foi e deu certo. Então, eu queria muito estudar. Só que, né, nessa trajetória, crescendo como criança, adolescente, nós somos 4 irmãos. Eu sou o caçula. E todo mundo já começou a trabalhar muito cedo. Sim. Todo mundo trabalhava, todo mundo já tinha... minha irmã foi ser manicure, meu irmão abriu uma loja de videogame, depois a minha irmã foi trabalhar numa fábrica de roupas, meu outro irmão já tinha um lava-jato. Eu sou de uma família de empreendedores. Depois a minha irmã teve clínica, meu irmão tinha açougue, a minha mãe era dona de mercearia, açougue na cidade. E eu ia trabalhar, eu era caçulinha, então eu sempre estava nesses postos de trabalho. Eu ia trabalhar um pouco aqui, um pouco ali, eu fiz de tudo. De tirar carteira de moto para ser entregador, na nossa época, já tinha o iFood. Já tinha. A galera não sabe o que é isso. Não sabe. Mas a gente já fazia entrega. A minha primeira habilitação foi de moto e eu fazia entrega. O pessoal ligava, eu tenho um irmão que ele é empresário muito inovador. E, gente, eu estou falando isso de 20 anos atrás, tá? Ou mais. Ele falava assim, pra que você vai vir no açougue na hora do almoço? Fala que carne que você quer, tal. A gente, bife, bem passado, bem, né, macio, tudo. A gente colocava ali e entregava aquela quantidade para X cliente. Então, eu pegava todas as encomendas e entregava antes do almoço para os clientes. Ou entregava ali na hora, no período da manhã e tudo. Então, aí eu fui ser entregador. Mas também já lavei o banheiro do açougue, já trabalhei com a minha irmã, já trabalhei com o meu outro irmão. Só que tinha uma questão assim, todo o tempo que eu estava nestes ambientes, eu não me identificava, eu não reconhecia. Só que naquela época eu tinha... Quando você está debaixo do teto dos seus pais e você precisa trabalhar, né? Quem sou eu? Vou falar que não vou? Não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso aqui porque eu preciso fazer isso aqui porque eu sei que eu quero lá na frente. E eu comecei, só que o meu coração, ele ficava fechado, ele se fechava. Eu fazia aquilo, era como se eu tivesse uma tristeza, literalmente. Eu fazia, né? Tá tudo legal, mas eu falo, eu não nasci por isso aqui, não nasci para isso, eu quero estudar, eu quero ser um doutor, né? Eu quero estudar. E aí, por muito tempo eu não falei isso, né? Tava até comentando com você antes da entrevista, falei assim, cara, porque a gente fica, nossa, mas falar isso que eu tenho vergonha de ser de ter sido motoboy e tudo, não, toda profissão né, tem o seu valor, sim, é honesta e tudo, mas é porque eu falo assim, quando me perguntam sobre a medicina, eu sempre digo que a medicina me escolheu, não foi uma... Hoje, eu olhando assim, eu paro para analisar, é uma questão, não foi uma escolha minha. Eu tenho certeza, eu fui escolhido para ser médico, porque tudo me guiou para isso. E eu não aceitava eu tive uma agência, por exemplo, de crédito consignado, ganhei muito dinheiro, trabalhei para uma agência de exportação, onde eu negociava os produtos e mandava para o Caribe, ganhava dinheiro e tudo, nada, nem ganhando aquele dinheiro, comprando meu carro. Não, eu não queria aquilo porque eu queria estudar. Eu só queria estudar, queria ter a minha trajetória. Aí eu estava fazendo aquilo ali, eu falava assim, estou fazendo isso aqui, mas amanhã, quem que eu sou? Se essa empresa aí faliu, o que eu sou? Sabe? Então, eu queria muito estudar, eu tinha essa chama dentro de mim da questão do estudo. Então, eu comecei a olhar os cursos, né? Eu falava assim, não, preciso estudar, e eu e a minha irmã também era muito estudiosa, e eu lembro que na nossa cidade tinha um cursinho pré-vestibular que chamava Pitágoras. Tinha o Somar e Pitágoras, eram os melhores assim da cidade, né? Só que era tudo muito caro. Minha irmã estudava ali no Salesianas, que era um colégio, né, de freira que ficava atrás desse cursinho, e a gente almejava aquele cursinho. Enfim,
conseguimos, por boas condutas, boas notas, nós conseguimos uma bolsa, fomos estudar nesse cursinho. Nós chegávamos a estudar, por exemplo, 14 horas por dia. Para não perder tempo, ou para não é porque assim, como era um curso extremamente puxado, né? Como era uma possibilidade de crescimento e como nós era como assim, nossa, a gente não pode perder essa oportunidade aqui porque eu preciso desse cursinho para eu conseguir alcançar meu objetivo. Eu não vou ter outra oportunidade porque eu ganhei uma bolsa aqui. A gente levava marmita. A gente saía cedo e falava assim, mãe, a gente não vai voltar, porque a gente vai pro cursinho, do cursinho a gente vai para aula à noite, e eu fazia um terceiro... tem um terceiro científico e um terceiro técnico, né? Então, eu fazia o terceiro técnico, eu fazia cursos técnicos na área da saúde. Então, eu saía da minha casa às 7 da manhã e voltava para minha casa às 23 horas. E eu levava a marmitinha de casa e deixava ali. E na hora do almoço, chegava lá, mandava esquentar, já tinha micro-ondas, né? A gente esquentava no micro-ondas e sentava ali e comia. E sentávamos, comia e tal. Então, era aquele diretão, sabe? E aquilo era o que... Nossa, não tinha dinheiro que pagava aquilo para mim. Eu amava estar naquele clima de estudo, de competição, de poder. E eu queria. Minha mãe me apoiou. Bom, deu para odontologia. Aí lá vamos para odontologia. Aí, ó. Então começa aí. Comecei estudando odontologia e minha mãe me apoiou. E o que as pessoas não sabem é que odontologia é um curso extremamente caro. O dentista, ele praticamente forma com o seu consultório. Só falta para ele a cadeira e o compressor ali, ou equipamentos. Claro que falta muita coisa, mas eu falo assim, cada semestre nós temos uma maleta que você tem que comprar, que é extremamente caro e tudo. E minha mãe falou, você quer? Então vai lá, estuda. Estudei. Praticamente formado. Virei pra minha mãe e falei assim, não, eu quero medicina. Achei que eu ia tomar um pau, né? Falei assim, esse menino tá doido. Você tá louco? Não, como assim, né? Fazer medicina? Não, ela virou pra mim e falou assim, meu filho, você tem que fazer o que você quer, o que você vai ser feliz. Por isso que eu tenho na minha mãe, né, a minha mentora, minha maior apoiadora, minha mãe e a minha irmã. Ela simplesmente me apoiava. Se eu virar pra minha mãe hoje e falar assim, mãe, eu quero fazer oftalmologia. Meu filho, você tem condições para fazer hoje? Tá tudo certinho? Você consegue se organizar? Ela só me pergunta isso, né? Como que a gente pode organizar o processo? Mas ela vai me apoiar. Ela vai me apoiar, às vezes ela sente uma certa preocupação, porque as minhas mudanças são bruscas em alguns momentos da vida. E ela fica um pouco tensa, mas ela começa a me escutar, vê que tem algo, faz sentido para ela e ela me apoia. E se talvez ela não tivesse me dado esse apoio, porque para falar não ou para falar não faça, tem muita gente, né? Você tá doido, você tá num curso estável, faz isso. E ela me apoiou. E eu corri atrás, né, dos meus objetivos. E me formei em medicina. Quando eu nunca, assim, ó, se você me perguntar assim, Davi, como foi essa pegada de ser pediatra? De onde surgiu? Dos irmãos, eu sempre fui a alegria da família. Eu sempre fui um cara muito extrovertido, muito comunicativo, mas eu adoro praticar a solitude. Eu sou um cara muito sozinho. Eu adoro. Tem gente que olha para uma pessoa mais solitária, ou que está sozinho e tem um certo... Ai, nossa, a pessoa está tão sozinha, eu vou lá fazer... A pior coisa que você pode fazer para uma pessoa que pratica a solitude é você querer estar próximo ou intervir naquele processo. Eu amo estar sozinho. Para mim, Alisson, você quer me irritar, vá na minha casa. É sério. Porque, tipo assim, eu lido com pessoas todos os dias. Eu vou voltar no assunto como chegou a pediatria, que essa parte é muito legal. Essa parte mas eu lido com pessoas todos os dias e eu falo muito, eu me comunico muito, eu me expresso. E a comunicação é... exaustiva, vamos dizer É exaustiva, assim. Mas é o meu ponto forte. Eu sei me comunicar, sei me expressar com o paciente. Só que depois que passa tudo isso, eu gosto de chegar na minha casa. Silêncio. Limpinha, do jeitinho que eu peço para que deixem, com os meus bichinhos lá, faço o meu café. É o meu momento comigo mesmo. Eu adoro a minha companhia. As pessoas têm medo de falar isso e... Ai, que a pessoa se acha... Gente, eu vou falar muita coisa aqui hoje, então, que vocês vão achar que eu me acho muito mesmo. Porque, que pena, né? Que Deixa pena. achar, né? Porque, assim, eu amo a minha companhia. É a hora que eu coloco os meus pensamentos em ordem. É a hora que eu começo a ter as minhas ideias mais loucas. E elas todas
incrível. Eu tenho assim, olha, se eu pegar tudo que eu criei na minha vida, eu já tirei 80% do papel. Em muito pouco tempo. É bem difícil achar alguém assim. Tirei tudo do papel. Tem algumas coisas que eu não tirei do papel ainda. Pouquíssimas coisas. Quase tudo que eu criei na minha vida. Eu falei pra minha irmã há pouco tempo assim, ó, se Deus me levar hoje, sabe? Se Deus resolver falar assim, ó, venceu o seu tempo aqui na Terra. Chega, né, doutor? Cara, eu vou chegar lá e falar assim, nossa, eu fui muito realizado. Eu fiz o curso dos meus sonhos, eu tive o consultório dos meus sonhos, porque eu sonhava, eu tinha certeza que o meu consultório ia ser como ele é hoje, próspero. Eu tinha certeza que eu ia ter fila de espera para atendimento. Eu tinha certeza que eu teria muito paciente. Eu nunca montei um consultório pensando assim, nossa, e se eu não tiver tempo? E se eu não tiver paciente? Exato. E se eu ficar aqui, quem vai vir me procurar? Quem que eu sou na fila do pão? Então, isso é uma coisa muito importante. Quando eu cheguei, eu vou falar um pouquinho sobre como veio a pediatria na minha vida, Sim. mas já aproveitando sobre isso, eu fui num congresso em 2017 ou 2019, não estou me lembrando muito bem, em Porto Alegre, um congresso de pediatria. E eu estava na roda com os grandes nomes da pediatria, aqui de Foz do Iguaçu. Grandes nomes. E eu era o cocô do cavalo do bandido. E eu já tinha feito uma imersão na pediatria de Foz. Eu trabalhei em todos os setores, mesmo sem precisar. Eu nunca precisei de mandar currículo para lugar nenhum. Eu nunca precisei mandar currículo para o Costa. Eu nunca precisei mandar currículo para o Municipal. Eu sempre fui convidado a estar onde eu estou. Então eu tinha passado em todas as UPAs, todas. Morumbi, Assamec, fui para Cataratas, Municipal, Costa Cavalcante, Unimed. Passei em todos os hospitais. Eu sabia exatamente onde estava o defeito. Digamos que você é um pediatra, eu ficava aqui do seu lado. Eu identificava, nossa, o Alisson é excelente. Porque eu via assim, ó, o Alisson fala exatamente o que eu falaria, só que eu vou falar de forma diferente. Eu comecei a identificar o ponto fraco, e eram muitos, não dos profissionais, mas da medicina como um todo. Sim. Há 10 anos atrás aqui em Foz do Iguaçu. Então eu fiz uma imersão. E quando eu estava nessa mesa, eu contei, imagina, eu sou criado, né, numa cidade do interior, mas na minha adolescência já fui para Belo Horizonte. Então, a maior parte da minha vida eu passei numa metrópole, Sim. Belo Horizonte, 2 milhões de habitantes. Uma cidade onde você vira para a pessoa e fala assim, ó, vai no gasto, tem um gasto pediátrico, qualquer subespecialidade tem. Eu vim para uma cidade onde eu virava para uma criança e falava assim, mãe, preciso que ele passe com um oftalmo pediatra. Ele ia para Curitiba, Cascavel. Quando encontrava em Cascavel. E aquilo se perdia. Você precisava de uma especialidade mais fina, a criança perdia, você não via mais aquela criança. E batia aquela curiosidade. Eu sou um cara curioso. Peraí, mas O que aconteceu? O que aconteceu? Como que ficou, né? E aí eu tava nessa mesa, nesse congresso, aí eu, assim, humildemente, falei, pessoal, eu tô com um projeto assim, que era o projeto que eu tenho hoje, do Instituto Multidisciplinar, com subespecialidades. Hoje nós somos o maior instituto de pediatria de Foz, não tem daqui, eu acho que nem em Cascavel tem, eu acho que tem um em Londrina que reúne o número. Quando eu falo maior, eu não falo de espaço físico, eu falo de qualidade técnica, tá? E apesar que espaço físico também a gente é grande já. Nós somos um instituto grande em espaço físico e somos grande também em qualidade técnica, em recursos humanos mesmo e profissional. Tecnicamente a gente é grande. E aí, um olhou para a cara do outro. Tipo assim, né? O que esse cara tá falando? Né? E aí olhou para mim e fez assim, ó. Parou, ficou aquele silêncio na mesa. Gente, eu não me esqueço desse dia. Eu não me esqueço daquele dia. E aquilo foi o meu combustível. Ele olhou para mim e falou assim, ó. Escuta, eu tenho 20 anos de pediatria. Sabe quanto tempo eu demorei para ter 5 pacientes particulares no meu consultório? Naquela época ele já tinha uns 30, né, de pediatria. Eu demorei 20 anos para eu poder falar. Só que ele não contava com a era digital, né? Eu não precisava passar o processo que ele passou. Mudanças. Eu não precisava... as mudanças. Que aí a gente linka aquela questão da era digital, mas é um outro assunto, a gente fala depois. Mas, senão a gente vai emendando aqui. Mas eu olhei, mas aquilo
todo mundo olhou pra mim com uma cara de dó, assim, tipo assim, nossa, que tacada, que fora, que coitado. Não sabe onde ele tá indo. Não sabe. Nossa, coitado, Davi. Aí, não, eu recebi até uns apoios. Não, amigo, fica assim, não. Foco nos seus projetos e tal. Aí eu pensei, nossa, e eu precisando de apoiadores, né? Que era um projeto muito grande, muito caro. Agora, depois disso, quem que vai querer comprar o meu projeto? Quem vai querer entrar comigo nessa, né? Cara, ele falou que precisou de 20 anos. Em 4 anos de instituto, eu mantenho 300 atendimentos mês particular. Aí. A diferença. Entendeu? Isso é muito... Para ele falar que eu atendo 10, se eu quiser atender 15, eu atendo 15. Eu atendo quanto? Se eu quiser sentar no meu consultório agora e falar assim, eu chego no meu... Se eu falar agora, assim, um final de semana, gente, hoje eu vou ficar aqui no instituto, eu vou abrir. Não para. Enquanto eu falar que eu estou atendendo... Vai ter. Um paciente... Porque eles priorizam o seu pediatra, primeiro. Sim. Eles não querem ir para ponto de atendimento. Então, eles priorizam ir buscar. Então, eu olho isso e eu nunca voltei para falar. Eu deixo que os resultados falem por mim, por si só. E esses mesmos profissionais, em diversos... E foi assim uma via... Foi para mim... Sabe quando a gente pensa que Deus não vai te trazer uma resposta... E aí, passados-se 2 anos, o Instituto pegou, nós tornamos referência na cidade em pediatria, né? Inclusive, o próprio hospital, que é um dos maiores, aqui eu cito o nome mesmo, o Hospital Ministro Costa Cavalcante, a própria diretoria foi dentro do meu instituto fechar parceria, falar assim, olha, a gente precisa de vocês porque vocês têm o maior número de subespecialistas. O que você pode nos emprestar aqui? Aí, para que eu colocasse os meus subespecialistas lá dentro para meio que agregar valor para ambos os lados. Queriam fazer parceria e nós tivemos, né? Fizemos aí, temos até hoje parcerias com esse hospital, que é o referência aí na cidade. Uhum. E aquilo para mim foi impactante. Foi impactante. Mas, desde o começo, foi importante também o meu posicionamento como profissional. Eu lembro que quando eu precisava de alguma coisa dentro daquele hospital, vem aqui, marca reunião, tal dia. Quando eles precisaram falar, eu falei assim, peraí, quem que é o diretor aqui agora? Então somos nós. Então eu vou marcar um dia, vocês vão vir aqui. Aí eles vão aqui no instituto. É o que eu sempre falo, doutor, o mundo, a galera fala assim, o mundo dá a volta. Eu falo, cara, ele não dá a volta, ele capota. Não, se não der, cara, você pega ele, você gira ele pra você. Você tem que fazer acontecer também. Você não pode ficar esperando o mundo ficar dando volta, não. E aí, eu tava na minha casa um belo dia, esse mesmo profissional me manda mensagem. Oi, Davi, tudo bem? Deixa eu te falar, tô precisando de favor seu. Olha, o que você me indica tal coisa? Tô te mandando. E começou aquela parceria também com o meu instituto. Sim. Eu falei, nossa. Aí eu tive que virar para ele e falar assim, mas eu não tenho mais disponibilidade. Olha, não temos horários. E eu não falei aquilo para mostrar para ele que de fato é o que é a verdade, né? É de fato o que estava acontecendo. Exato. Hoje, eu brinco com a minha gerente o seguinte, o meu maior problema dentro do instituto hoje é espaço físico. Eu não tenho mais como alocar, então estou sempre abrindo uma sala nova, colocando um espaço novo, perdão, porque realmente não temos mais espaço físico. E eu sempre brinco com a minha gerente que nosso problema seja sempre esse. Mas voltando lá, como chegou a pediatria para mim, que eu falo, eu sinto isso dentro de mim, do meu coração, que eu fui... As pessoas podem não entender um pouco sobre isso, mas é uma questão muito pessoal, muito íntima, minha com Deus e com a minha profissão, que para mim é sagrada. Eu tenho certeza que eu fui escolhido para ser o que eu sou. Não tem... Eu já escutei isso dos próprios pacientes, de pessoas muito próximas. A forma como as coisas acontecem para mim, as coisas elas fluem com muita facilidade. Sim. Sabe? É como se... tem que ser. E aí eu comecei e eu sempre falava, eu sempre fui aquele tio, gosto dos meus sobrinhos, mas eu não sou apegado com criança. Você não vai me ver chegar num espaço onde tem criança e ficar... Porque as pessoas confundem, né? Me convidam para uma festa e botam a minha mesa do lado da brinquedoteca. Gente, não. Eu não sou patati ou patatá. Tipo, me coloca do lado das crianças. Eu gosto de criança. Mas pediatria é um trabalho, pediatria é uma área. As pessoas confundem um pouco as coisas. E a minha família, todo mundo, quando eu terminei o curso, eu falei assim, gente, eu vou botar aqui 4 opções para vocês da minha especialidade que eu vou fazer. Aí vamos lá. Aí eu coloquei lá
psiquiatria, endócrino, cirurgia, pediatria. Todo mundo votou em todas as áreas. Ninguém colocou pediatria. E por isso que eu falo, olha, como que aconteceu pediatria na minha vida? Eu tava no hospital. Aí eu tava passando e eu fazia de propósito. Toda vez que eu passava perto da ala de pediatria, eu falava assim, ó, nossa, eu ia lá, conversava com o coordenador, eu falava assim, posso deixar pro final? Porque eu já vou estar cansado mesmo, que eu vou levar nas coxas. Não quero saber. E eu me dedicava muito à clínica médica, mas era sofrido, ó. Ralava. Me dedicava muito à ginecologia, à cirurgia, estudava. E eu falava, nossa, deixa pediatria, porque eu já vou estar cansado, eu não quero gastar minha energia, porque tá no começo do ano agora, eu quero gastar toda a minha energia nas áreas, né? Pra mim, pediatria era um mundo à parte, eu não queria aquilo pra minha vida, não ia ser pediatra. Chegou na pediatria. Uma conexão surreal. Eu simplesmente não ia lá, não era, eu só chegava, aí tava a preceptora e ela conversava comigo, David, levanta, vai lá, ausculta pra mim. Chegava, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela levantava e ela repetia. Ah, tá ok, tá certo. E foi indo, e foi indo. Eu dava um diagnóstico com muita facilidade, a criança não fala. Eu conseguia fazer a pergunta correta para os pais, conseguia identificar, conseguia olhar clinicamente, conseguia fazer um bom exame físico. A minha anamnese era muito pontual, eu me comunicava muito bem, sabia me comunicar, como tirar, extrair o que eu precisava dos pais. Eles me passavam. E aí eu comecei a ficar nervoso, porque já começou a rolar os usos dentro do hospital. Ah, o Davi, o pediatra? Porque eu tirava a melhor nota. No final do dia, sempre tinha aquela questão assim, ó, dos 10 casos clínicos aqui, o Davi acertou os 10. Sim, eu tinha 100 de 100 em pediatria. E aquilo realmente estava mexendo comigo. Eu falava assim, Deus me livre. Deus me livre. Gente, é porque eu passei todas as áreas antes, então já estou meio que calibrado, já, nada a ver. E tentando dar desculpas, todas as desculpas. Já buscando cursos de endócrino para fazer, porque aí eu botei na cabeça que eu ia ser endócrino, né? E aí, eu lembro até hoje, uma doutora chamada Laura, ela virou para mim e falou assim, olhou dentro dos meus olhos, ali foi a minha virada de chave. Ela falou assim, ó, não briga com a sua especialidade. Não é você que escolhe, é ela que te escolhe. Cara, aquilo para mim foi... Olha, eu chego a ficar arrepiado, porque eu olhei para ela, eu olhei assim, é como se eu não escutei ela falando, eu escutei Deus falando para mim, tipo assim... Tirando as escamas, né? Tipo assim, os olhos. Ó, não briga com a sua especialidade. Você tá, tipo assim, você tá tentando brigar com o que é nato para você. E aí eu comecei aos poucos, eu calado, não falava nada para ninguém, e comecei, eu falei, vou fazer um teste? Então, vou lá, vou com tudo também. Porque eu não tinha ido com tudo e tá vindo muito bem. Comecei a me dedicar. Ao ponto que os professores iam dormir e eu tocava um pronto atendimento. Eu não era especialista. Quando eu comecei a trabalhar em Foz do Iguaçu, eu cheguei, tem um doutor muito antigo que é um pediatra, doutor Sebastião, eu só olhei para ele e falei assim, eu gosto de pediatria. Aí eu falei, tá, vai lá atender pediatria. O cara virou para mim, em 2 semanas, eu falei, quero você lá no municipal. 2 semanas de trabalho. Aí eu, oi? Quero você lá no municipal comigo. Você é muito bom em pediatria. Aí eu falei, meu Deus, de novo. Aí, tá, me dá com o municipal. Cheguei no municipal, aí o chefe da UTI lá do COS falou assim, olha, ouvi muito bem. Aí tava no grupo dos pediatras ali do municipal, tendo muito boa referência sua, quero você aqui. E assim foi. E foi indo, e foi indo. E a pediatria aconteceu. Eu falo assim, ó, a medicina me escolheu, a pediatria me escolheu mais ainda. Então, assim, eu nasci para ser médico pediatra. Às vezes me cansa, tem hora que eu tenho vontade de jogar as coisas para cima e falar assim, ai, cara, vou fazer oftalmo, fazer imagem, sabe? Ficar só laudando. Porque é uma profissão que te dá um leque, né, de opções. Se eu quiser parar tudo agora e começar uma nova área, eu posso. E isso, para mim, é muito gostoso também, porque tá dentro de um curso que você não tá na mesma. Por que eu gosto de fazer consultório? Por que eu gosto de fazer urgência e emergência? Não vai vir sempre você com a sua filha. Imagina que terror, eu atender você todos os dias, falar só de você e da sua filha. Não. Eu fico no pronto-socorro vendo famílias, histórias diferentes, situações diferentes, de todas as etnias, raças, cores, tudo. Então, eu lido com gente. E para ser médico, você tem que gostar de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de me comunicar. E o grande... o que eu sempre achei que era o meu defeito, porque se você deixar, nós vamos fazer 3 horas de podcast aqui.
que era o meu defeito, que era falar muito, era a minha qualidade. Eu chegava dentro de um hospital com bons pediatras, tá? Eu não tenho nada para falar dos meus colegas aqui, não são excelentes pediatras, todos. E eu lembro que o paciente fazia uma pergunta bem pontual, ele respondia de forma correta, com o que está preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, só que ele não falou, porque aquele paciente interpretou totalmente diferente. De outra forma. Eu olhava ali na hora. Vindo de uma família humilde, vendo a minha irmã que já tinha 3 filhos, os meus irmãos todos tinham filho, como que o paciente... Eu sempre me colocava, sempre coloquei uma técnica para quem quer ser médico. Isso funciona para mim, eu acho que deve funcionar. Toda vez que você estiver atendendo um paciente, vou falar para essa câmera aqui, né? Isso. Atenda um paciente como fosse seu familiar. Quando eu vou atender, por exemplo, uma gestante, todas as cesáreas... A minha irmã teve 3 filhos. Eu estive presente nas 3 cesáreas. Então, toda aquela emoção da madrugada de levantar às 4 horas da manhã, de ir para o hospital, de ficar do outro lado da janela, de filmar, de recepcionar aquele bebê, de ver aquela criança, de ver a emoção dos avós, que eram meus pais. Eu passei pelo processo de estar do outro lado. Então, todas as vezes que vem uma gestante, que vem uma mãe com a criança, eu imagino que é minha irmã com o filho dela. Como assim? Porque eu já vi a minha irmã chegar frustrada em casa com respostas ou com consultas ineficientes, ou que passou por certo abuso mesmo médico, assim, sabe? Médicos alguns são mais agressivos, a forma como fala. Sim. Então, por exemplo, e Deus é tão bom, Deus é tão, na sua infinita misericórdia, ele é tão sábio, né? Meu Deus do céu. Porque quando você começa a perder isso, meio que vem aquele puxãozinho de orelha. Você começa a esfriar um pouco. Há pouco tempo a minha mãe precisou. Ela adoeceu, ela ficou internada, tipo assim, ela ficou no hospital 10 dias, depois adoeceu de novo, ficou mais 10 dias, e eu estava ali novamente do outro lado, com a minha mãe, não saí do lado dela, sem ser plantonista, ficava do lado da cama, intervindo em tudo, e aquele sufoco de ser o acompanhante do paciente e ter minha joia preciosa ali. E outra, nossa, aí aquilo, o emocional fica, é outro. Então, quando você tem esse contato, aí toda vez que eu vejo uma avó, eu atendo muita avós que levam os netos, né? Então, sempre, olha, é minha mãe levando meu sobrinho. É minha irmã, é meu irmão, é o meu pai. Então, eu penso no lado do paciente e dá muito certo. E aquilo que era realmente o que eu achava que era um ponto negativo, que falar muito, na verdade, era o meu ponto positivo. Porque eu falava a mesma coisa, só que eu explicava. Não é só falar que não pode. Ah, posso passar tal coisa? Não pode. Olha, não pode, mãe. Por quê? A pele da criança tem tal estrutura, é dessa maneira que funciona. Quando estava dentro do útero, é uma pele em conserva. Agora nasceu uma pele que tem que trocar nesse processo assim, se assado. Se você fizer isso, pode acontecer isso, isso. Se você dá os porquês, para esse paciente, o seu poder de persuasão é muito melhor. Sim. Você convence o seu paciente. Você não só explica para ele, mas ele está convencido e você mostra a autoridade no que você está falando. Porque eu só não falei que não pode, eu mostrei que eu tenho conhecimento e o porquê que não pode. Exatamente. E é para isso que você se formou. Então, se você detém esse conhecimento, por que você não pode passar? Você não pode ter medo de passar conhecimento. Né? Isso não vai desmerecer o seu trabalho, isso não vai te fazer inferior. Ai, não vou passar isso, porque depois o paciente vai saber o que fazer e não vai voltar. Jamais. Pelo contrário, eu trabalho com medicina preventiva, eu faço puericultura, é meu carro-chefe. Meu carro-chefe já foi urgência e emergência, mas eu faço medicina de puericultura. Eu estou dentro do consultório e dentro do consultório a gente tem que prevenir. E dentro do prevenir é isso, é dar informação, ao ponto que meu paciente não tem que cair no pronto-socorro. Então não tem que ter medo. Exatamente. Isso é muito louco, né? Porque desde a hora que você começou a falar, eu falei, caraca, vem muita informação. Primeiro ponto que eu lembro aqui, e se eu esquecer alguma coisa, aí fica para um outro momento. Mas um ponto muito importante que você falou era sobre a solitude. Você falou, pô, eu gosto muito de ficar sozinho. E muitas pessoas, elas não entendem que, assim, diferente de mim, nós somos totalmente... como que eu posso dizer? Totalmente diferente, porque eu gosto de estar com pessoas. Uhum. Aí você falou, eu gosto de estar na solitude. Só que eu tenho meus momentos de solitude também. Uhum. E é muito louco isso, porque as pessoas elas precisam entender e precisam ter esse tempo. Porque assim, vamos lá, você acorda com quem?
com você. Você dorme com você. Você toma um café com você. Você almoça com você. Você vai fazer exercício com você. A pessoa mais importante É você. é você. E às vezes você não tem o seu tempo de qualidade para você descansar, desfrutar daquele momento, né? Sozinho é muito importante, né? Eu falo isso assim, eu tive que mudar muito isso. Porque nesses momentos, você falou, veio as ideias, as minhas melhores ideias, veio ali. E comigo acontece exatamente. Eu lanço profissionais na internet. Então, o cara é profissional em tal área. Então, vamos colocar na tua área aqui, como estamos falando de medicina e pediatria. Eu sou pediatra, eu quero ter um curso online, quero ensinar outras pessoas a ser esse profissional. Porque eu sei que tem uma deficiência nessa área, vamos dizer assim, de profissionais qualificados, né, com qualidade, principalmente no atendimento, na forma de falar, que é muito importante, né? Então a gente vai lá e lança. Na maioria dos lançamentos que eu participei, as ideias, aqueles negócios loucos, vinha quando eu estava sozinho. Às vezes acontecia, eu deitado na cama, olhando pro teto, ou então eu lá tomando meu café, até tomando banho. Às vezes estou lá tomando banho, eu fico debaixo do chuveiro assim, ó, só deixando a água bater mesmo. Aí vinha na hora assim, tum, por que você não faz isso, isso e isso? Eu saía do banheiro, anotava, porque eu esqueço fácil. Eu anotava, falava, pô, no outro dia, aplicava. Já aconteceu até em sonhos, velho. Eu acho que é o momento que a gente tá mais sozinho, né? É em sonhos. Exatamente. Aconteceu sonhos, assim, cara, eu sonhei de fazer uma estratégia de marketing, no outro dia eu apliquei o negócio, bum! É incrível, né? E nesses momentos, às vezes, que é onde a gente desacelera, né, o nosso... Porque a gente imagina, o nosso cérebro, ele tá ali, acorda, vem a correria do dia a dia, fica o dia todo, chega um momento que, pô, você precisa descansar. Você precisa ter o seu momento, né? Então, esse momento de solitude é muito importante. Teve outro negócio que você falou, que foi da estratégia, das ideias, e eu acabei esquecendo, viu? Tem que anotar. Sobre conseguir colocar no papel as ideias e Não, foi. Agora eu concretizar. lembrei, foi sobre o atendimento. Você falou, na verdade, um negócio ali que me trouxe à memória, né? Você falou, meu pai trabalhou em farmácia e tal. Eu trabalhei em farmácia há 12 anos, né? Então, eu era da área da saúde, né? E lembrei o ponto que era. Eu falei, pô, me trouxe para minha trajetória. Por isso que eu sempre falo, a trajetória conecta. Você contou a tua trajetória, eu me vi em várias partes. Por exemplo, o marketing me escolheu. Eu estava na área da saúde, cara. Uma Eu coisa amava que você fazer aquilo. nem pensava em fazer. Tipo assim, cara, eu amava fazer aquilo. Chegava a pessoa... Eu falei isso no podcast passado. Qual que é a importância do atendimento, da forma que você vai falar. Uhum. Na farmácia a gente vê muito isso, né? Os meus amigos farmacêuticos aí, quem não faz não vai ficar ofendido, mas quem faz, infelizmente, né? O que acontece? A gente atende muito farmácia popular, ou seja, medicamento gratuito, né, pelo governo ali. Enfim, pro farmacêutico, pro balconista, você não ganha. E o que as pessoas fazem? Não quer atender o farmácia popular. Ou se atende, atende do mau jeito. Uhum. E o que o Alisson fazia? Eu sempre falei isso, cara. Você falando ali, eu me vi em várias áreas. Olhando para o passado e até hoje sou assim. Isso me ajuda muito. Por quê? O cliente, ele vinha de farmácia popular, atenolol, losartana, hidroclorotiazida, pá. Eu perguntava, dona Maria, tudo bem? Tudo bem. A senhora já aferiu a pressão hoje? Não. Quer aferir? Você faria isso por mim? Faria, com o maior prazer. Vamos lá. Levava lá na salinha, aferia a pressão. Conversava com a dona Maria, que é o meu problema também, que é uma qualidade, eu falo demais. Conversava com a dona Maria, ela falava comigo, falava, pô, dona Maria, legal, tal. O que acontecia? Todos que iam lá, eu fazia isso. Todos. Na pandemia, a galera tinha medo de levar lá para dentro. Falei, a gente está de máscara, não vai acontecer nada. Quer aferir a pressão? Antes da pandemia, a gente fazia muito o quê na farmácia? A gente media ali a glicemia, né? Uhum. Então, a pessoa chegava com um remedinho de diabetes, glifagem, metformina, glibenclamida. Tá acompanhando a tua diabetes diariamente para ver como que tá? Ou então, não tô fazendo. Quer entrar ali na salinha? Eu faço para você.
Aí, infelizmente, né? A gente tinha que cobrar um valor lá, né? Tipo, R$ 5 para poder fazer. Daí, tipo assim, chegou no momento que eu conversei. Eu fui gerente de farmácia, conversei com os donos, falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar as lancetas, você só me empresta o aparelho? Porque senão eu compro o aparelho também, que eu vou fazer para os meus clientes, vai ser gratuito. Levava lá para dentro. Ó, tá em jejum? Tô em jejum, então vamos fazer. Fazia. O cliente saía feliz, pegava o remédio gratuito, saía lá com o resultado daquilo e saía feliz. Só que o que acontecia? Você falou ali, cara, eu tenho filas de espera. Eu lembrei, tinha filas de pessoas na farmácia esperando para ser atendido por mim. Porque aquilo que você achava que era um problema é o seu diferencial. Exatamente. E assim, eu sempre amei em cuidar de pessoas. Sempre amei de estar com pessoas, cuidar das pessoas. Eu amava muito, amava e amo até hoje. Até porque no meu trabalho hoje, as pessoas que são meus parceiros, meus clientes, eles falam, cara, não é possível. Porque às vezes assim, eles esperam uma coisa e eu faço muito além daquilo que a gente combinou. Porque é do Alisson ser assim. De se doar, de querer, tipo, não, quero ajudar o máximo possível. E nesse período, eu lembro que quando eu fazia isso aí, ficava aquela fila de pessoas e a galera começa a fazer o quê? Tem as pessoas que não nos apoiam, né? E tem aqueles que apoiam. Exatamente. Só que quando você começa a fazer algo muito diferente, as pessoas elas começam a te copiar. Talvez você não consegue perceber, mas as pessoas começam, tá? O que ele tá fazendo? Vamos ver o que ele tá fazendo para fazer também, porque como assim? Tem 3, 4, 5 balconistas aqui sem e 7 pessoas esperando ser atendida por um cara. Olha pra você ver. E aí, tipo assim, eu ficava assim. Qual que era o maior problema? Qual que foi o maior problema para o Alisson sair da saúde? A farmácia se tornou uma indústria, como sempre já foi, só que se tornou muito mais. Começou muito sobre venda. Tenho que vender para os clientes. Se você chega lá com a dor de garganta, o que o Alisson fazia? Vamos ali na salinha, eu vou olhar sua garganta. Isso aí. Porque o que é, na verdade, o padrão da maioria? Tô com dor de garganta. Beleza, amoxicilina, nimesulida, uma balinha, tá com o nariz correndo, já tá com Nelsor ainda. Pronto. Empurra mesmo, tipo, a pessoa não precisa. Então, assim, começou a ficar meio assim já comigo. Aqui em Foz do Iguaçu foi onde piorou. Lá em Rondônia a gente era tipo médico, né? Lá, cidadezinha pequena, então tipo... Eu imagino. Na dava... falta de médico que tinha nesse país, farmacêutico... Doutor, a gente dava ponta, a gente tirava a ponta, o ombro no lugar, colocava no lugar, fazia tudo, porque a cidadezinha pequena. Imagina. Tinha gente que não ia no hospital, falava, mas isso deve ser realidade ainda em muitos lugares. Deve ser em muitos lugares, eu tenho certeza. Ainda há muita carência, né? E aí, resumindo isso, falei tudo isso por quê? Porque você falou sobre o ser escolhido, né? E quando eu vim para o marketing, eu fui escolhido pelo marketing, e você falou de 2 meses, foi 2 meses, né? As pessoas te chamaram lá para dentro do hospital. Eu lembro certinho que foi 2 meses também. Eu estava trabalhando em farmácia, tinha uma agência de marketing aqui em Foz do Iguaçu muito boa. O cara foi um dos alunos do Érico Rocha na época lá, lançava muito a gente no mercado, atendia muito negócio local. E aí ele falou bem assim, eu tenho uma proposta aí para você, pô, tô vendo que você tá... Como o meu perfil era da saúde, então eu postava muita coisa. Ele falou, pô, tô achando que você tá bem envolvido com o digital, eu acho que faz sentido a gente trocar ideia. O rapaz era da igreja onde eu participava, eu falei, vamos lá. Entrei com ele. Só que a proposta era meio período lá e meio período na farmácia, porque eu tinha que, né, bancar as coisas, faculdade da esposa, aluguel, essas coisas tudo. A gente tinha um pouco de apoio financeiro dos pais, não era muito, mas a maioria era sobre o Alisson. Então eu tinha que trabalhar bastante nesse período aí. Aí eu falei para ele assim, cara, aceita a contraproposta? Meio período foi. E aí foi bem isso que aconteceu. Eu comecei a mexer com marketing, especificamente o marketing de performance, que é o tráfego pago, que é onde a gente faz os anúncios online, né? Mostra a marca para o maior número de pessoas, leva lead lá para os lugares, né? Para a clínica, enfim, para qualquer área que for. E aí eu comecei nisso e o cara falava assim, cara, minha esposa falava para mim, Alisson, amor,
Você tá fazendo isso aí, você tá fazendo reunião com seus clientes, eu vejo que o brilho no olho. E fazia você tempo. se encontra, né? E fazia tempo que eu não via esse brilho no olho. Porque quando eu te conheci há 10 anos atrás, 10 anos não, era 8 anos atrás, porque faz 4 anos que eu tô com isso. Tá. Eram mais ou menos uns 8 anos atrás, você tinha na farmácia. Só que eu não tava Foi vendo se mais, perdendo, foi né? se perdendo. E aí quando o marketing me encontrou, o rapaz falou assim, mano, você é muito bom em análise de dados, você consegue analisar, você consegue, tipo, olhar onde eu não consigo olhar os problemas, você olha e fala. Isso é muito bom, porque não tem no mercado uma pessoa estratégica que pensa nisso, que vê os números, entende os números, analisa os números. E esse meu primeiro mentor, ele era cientista de dados, então me ajudou muito também nisso. Com 2 meses, ele me tirou da farmácia. Falei, sai. Legal. Quer vir? Falei, quero. Porque assim, pra quem trabalha em farmácia sabe, a gente não tem vida também, cara. Oxe. É de segunda a segunda, é feriado. Muito difícil a área, qualquer área da área da saúde, né? É bem complicado. Mas, por que eu contei tudo isso? Porque a história é isso, a trajetória é isso, conecta. Você vê que, tipo, são áreas diferentes. Mas hoje, você tá na sua profissão, na que você ama fazer. Porque é aquilo que arde no seu coração. E eu pensando comigo aqui, falei, cara, é isso mesmo. Porque quando eu entendi que o marketing me escolheu, e hoje eu faço as coisas assim, eu falo, cara, eu sou muito feliz. Sou muito feliz. Se eu puder, se eu fico, às vezes eu fico estudando até 3 horas da manhã, e pra mim, tá filé. É isso aí. O hiperfoco vem naquilo que a gente gosta, né? Se é algo prazeroso para você, que você faz com tranquilidade, com amor, você tem essa... Você gosta de fazer, você não vê o tempo passando. Então é uma coisa que flui naturalmente para você. E é muito louco, né, doutor? Pensando nisso e saindo um pouco do Alice, que a trajetória é sobre você, mas sempre não tem como não comentar. Tá, foi muito, muito boa essa parte. Muito louco, né? Tudo isso que você falou. Achei muito lindo tudo que aconteceu na trajetória aí. Você já falou quando você soube que ia ser, você já falou quando aconteceu de ser o pediatra, né? Mas dentro da trajetória, já como médico, qual que é a parte mais difícil de ser médico? A parte mais difícil de ser médico é a medicina. Ela é muito ampla, ela é muito complexa, né? Então, se você não tiver uma mente, uma saúde mental, uma saúde, né? O seu psicológico tem que estar muito bem. Você tem que cuidar muito do seu psicológico. Porque a cobrança ela é muito intensa, né? Eu acho que todo médico já passou pela síndrome do impostor. Sabe? Aquela... Nossa, eu falo tanto que eu trato, mas eu não sinto que eu sou bom realmente. Eu não sinto que eu estou preparado. Mas à frente do paciente, você senta e... Opa, bota aqui o esté, tudo bem, dona Maria, eu sou João, vem aqui. Não, claro, vamos... Então, essa síndrome do impostor... eu não conheço um. Né? Claro que com os anos de trabalho, você vai ganhando experiência, maturidade, e isso vai ficando obsoleto, vai passando. Porque eu comentei com você antes da gente começar a entrevista que nós não nos tornamos médico na formação médica. O médico, ele acontece depois. Você tem uma formação técnica, mas chega um momento da sua trajetória que você olha no espelho e fala, poxa, virei médico mesmo. Salvei uma vida. Ou então você finaliza um plantão e fala assim, isso aconteceu comigo em vários momentos. De eu finalizar um plantão e falar assim, nossa, da onde que eu tirei aquilo? Como que eu observei? Porque eu falo que é uma coisa divina assim. Parece que o médico tem um sexto sentido para coisa. Quando tem que investigar, ele investiga mesmo. E isso vai acontecendo. E aí, isso. Então, para mim, a parte mais difícil, e que se eu pudesse orientar aos novos médicos, cuide da sua saúde mental, tranquiliza o coração, estude bastante, mas não fica preocupando com o futuro, criando essa ansiedade, né? Dê o seu melhor, mas se você não souber lidar, não ter essa maturidade... Olha, se eu pudesse falar para o Davi, para o David de 10 anos atrás, se eu falar, olha, hoje eu tenho a maturidade profissional de sentar... Eu não tenho medo mais de sentar com um paciente, seja o caso que for. Eu sei conduzir os meus pacientes.
Mas isso veio com o tempo, com a maturidade, com o tempo de trabalho, com a experiência. A prática com mesmo, a prática. né? E porque a medicina em si, ela é pesada. A demanda é muito grande, é muita cobrança por parte do paciente. A gente lida com vidas, né? Se você erra, o seu colega critica, o hospital está de olho em você, o paciente pode entender e também te processar, você se cobra muito. Então, a parte mais difícil do seu médico, para mim, é a cobrança. Por isso que eu acho que tem que fazer o seu melhor, saber a hora de se retirar daquele cenário, a hora de pedir ajuda, sabe? Não criar egocentrismos ou se achar o melhor. Pedir ajuda sempre. Sempre. Eu trabalho em equipe, por isso eu tenho um centro de múltiplas especialidades pediátricas. Porque eu posso até... Parece clichê isso que eu vou falar, mas é real. O que eu alcancei com a minha equipe em 4 anos, talvez eu estaria num consultório sozinho fazendo nada até hoje. Porque eu cresci muito mais. Eu poderia ter ganhado mais dinheiro, pegado todo o lucro para mim, ter feito tudo para mim, mas eu optei por compartilhar os lucros, as responsabilidades, os prejuízos, tudo. É tudo muito mais fácil. Sim, e na verdade na nossa vida a gente precisa de pessoas. Vamos lá. Você falou um negócio que eu lembrei da sua irmã, né? Você teve a oportunidade de ver, o parto? Foi parto que você teve, né? Então vamos lá. Para ela nascer, ou então para você nascer e para mim nascer, nós precisamos de 2 pessoas. Com certeza. Senão a gente não estaria aqui. Exatamente. Aí na hora de nascer, precisou de mais 2 pessoas. Com certeza. Pelo menos 2. 2 pessoas ou mais. A mulher, né? A mãe e alguém que ia estar fazendo o parto. Pelo menos. Então, na nossa vida, a gente precisa de pessoas. Não tem como adianta. A gente estar sozinho. Não dá pra ficar sozinho, senão a gente não consegue evoluir. E aí eu linko. Quando eu falo que eu gosto de praticar solitude, gosto de estar sozinho, eu gosto de ter os meus momentos. Eu sou um cara extremamente sociável, eu gosto de estar com os meus amigos, sair, tomar vinho, tomar uma cerveja, compartilhar, conversar. Só que eu tenho uma bateria social... Sim. Que ela é um pouco mais fraquinha, digamos assim. É o teu equilíbrio, Eu tenho né? o meu equilíbrio. Porque eu não consigo lidar com pessoas todo dia e ter uma bateria social também muito ampla. E aí eu gosto de ter o meu momento de descanso. Isso faz bem para nossa mente, isso é um equilíbrio. Sim. Imagina uma pessoa que trabalha numa área de relacionamento com pessoas e é uma pessoa extremamente sociável fora daquele momento. Chega uma hora que isso esgota qualquer ser humano. Sim. Né? Por mais que a pessoa faça, é o meu jeito, é o meu jeito. Não, isso uma hora... não adianta. Não tem como você lidar com pessoas o dia inteiro, falar com pessoas o dia inteiro, e você tá em festas todos os dias, tá com pessoas todos os dias na sua casa ou na casa de pessoas. Você precisa de um momento para se conectar com você mesmo. Sim. E para essas pessoas é um baque estar sozinho. Porque eu fui por muitos anos essa pessoa. E quando eu tive a oportunidade de estar sozinho, que eu ganhei a minha autonomia financeira, que eu fui morar sozinho, cara, foi um choque de realidade. E é tão gostoso. E é incrível como que as pessoas se preocupam, né? Olha, mas você tá sozinho. Meu Deus do céu, me deixa. Assim, não atrapalha aqui não, que tá tudo legal. Tá tudo tranquilo. É muito bom. Só claro, tem que ter um equilíbrio. Tem que... Também não pode se isolar muito também. Você tem que saber reconhecer, mas... para todo para o médico, para qualquer profissão que tenha o seu nível de responsabilidade, eu acho que cada um tem que ir no seu jeito. Reconhecer as suas debilidades. Que é melhor para você, né? Que é melhor para você mesmo. Cada um do seu jeitinho, mas buscando um equilíbrio. Sim, isso é importante. E nessa trajetória aí, nós falamos aí da dificuldade. E agora vem uma pergunta que às vezes as pessoas ficam com medo de responder, mas... Eu acho que você não vai ter medo, não, porque não tem por que ter medo, na verdade. Qual que foi o maior erro? Maior erro? Maior erro? Deixa eu ver. Eu acho que os meus maiores erros eu cometi na minha imaturidade. Impulso. Muito impulsivo. Como um bom aquariano, né? Elemento de ar. Tem muitas ideias, vive à frente do tempo. Acaba que, às vezes, você age por impulso. Tem uma ideia aqui, mas não coloca, não arquiteta tudo certinho. E dependendo das suas ideias, se você envolve mais pessoas, você pode, né? Mas eu acho que o meu maior erro mesmo foi, talvez, não segurar muito a minha impulsividade. Entendi. Agir por impulso. Sim, isso é um erro comum, né, na verdade, que eu acho que todo mundo tem. Talvez tenha um outro maior erro e agora eu não estou lembrando. Graças a Deus, Alisson, não sei se é porque eu vim de uma segunda faculdade, já vinha de uma primeira faculdade,
eu agi com muita maturidade. Isso é importante, né? Principalmente nessa dentro da área, medicina. né? Graças a Deus, eu falava isso com Deus, eu falava assim, nossa, se eu tivesse feito, por isso que eu falo, a gente não pode, cada um no seu tempo. Quando eu fiz odontologia, eu era um menino, tinha 17 para 18 anos. Com 21 anos já dentista? Gente, 21 anos. Meu Deus Novão, do céu. né? Novão. Então, assim, eu falo assim, quando eu fui fazer medicina, eu ficava assim, nossa, perdi tanto tempo fazendo outro curso. Mas quando eu fui fazer o outro curso, eu fui com muito mais responsabilidade, olhando os erros que eu cometi lá naquela primeira faculdade, que era extremamente difícil também. E o que eu fiz lá que eu achava que era... Eu falava assim, nossa, eu não quero ser esse profissional medíocre, sabe? Então, eu fui fazer a medicina com muito mais maturidade. Eu sempre levei a medicina muito a sério. Muito. Desde a faculdade eu era preceptor, monitor. E deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha uma coisa comigo, não ensinando a ninguém mentir, tá? Interpretem como quiser. Eu ouvi uma frase, não sei de qual autor há uns 15 anos atrás. Uns 10 anos atrás. Uns 15. Finja até se tornar. Sim. Cara, eu me colocava numa posição... Ah, porque aí você é narcisista. Ah, porque você é isso. Ah, é porque a pessoa se acha... Gente, não liga pra isso, não. Se você for extremamente humilde e bonzinho, as pessoas vão falar. Acredite em você, no seu potencial. Acredite o máximo em você. E 90% das pessoas que falam que acreditam em você, né? Se não for seu pai e sua mãe, uma pessoa bem... Tu mentira. Na hora que você for crescendo mesmo, que as pessoas amam você no mesmo nível. Mas se você dá uma subidinha aqui, as pessoas já começam a te olhar assim, uma certa... As pessoas não toleram muito. Então, essa questão de... Eu acreditava muito em mim. Eu sou o tipo de pessoa, ou me amam, ou me odeiam mesmo. Porque assim, eu acredito muito em mim, muito no meu potencial. As coisas às vezes não estão indo nem muito bem, mas eu acredito tanto, que eu finjo até ser. E eu lembro que isso era perceptível, porque dentro da faculdade eu tinha um professor de patologia clínica que ele virou para mim e falou assim, na frente da turma toda, olha para você como que isso é real. Eu tive essa lei da atração sem ler livro da atração, sem ter... Porque na minha época não existia esse tanto de livro de autoajuda que existe hoje. Né? Não é da nossa época. Hoje as informações... Hoje tudo muito fácil, muito mastigado. Nós somos da época do disquete. Do disquete. Eu encontrava com o meu... A gente faz... Os trabalhos da faculdade, você tinha a sua parte, eu tinha a minha parte, a gente chegava 1 hora mais cedo para juntar os disquetes, para colocar no computador, para juntar tudo. Entendeu? Eu sou da época que não existia o WhatsApp, que a gente ligava pro colega, mandava e-mail. Entendeu? Cara, eu te mandei um e-mail, responde. Então, assim, eu não tinha o livro da atração que as pessoas lêem hoje. Falam assim, você tem que atrair. Cara, eu fazia a lei da atração na minha vida. Eu me imaginava bem-sucedido. Eu me imaginava um excelente médico. Eu falava, tem um amigo meu que se ele ver esse podcast, ele vai falar assim, é verdade, Davi, ele vai comentar lá. Porque, cara, eu falava assim, como eu tenho 5 dedos nessa mão, Murilo. Isso vai acontecer. Eu vou ter o consciência. Tudo. Se ele olhar, esse podcast vai falar assim, exatamente o que ele falou. Eu tinha projetado o meu carro, o carro que eu tenho hoje, a vida que eu tenho hoje, a estabilidade que eu tenho, tudo. E aí um professor meu de patologia clínica virou e falou assim, olha, resumindo assim, ele virou e falou assim, eu vou falar do meu jeito, eu não vou saber as palavras exatas aqui. Ele falou assim, pessoal, vocês se portam como moleques, vocês são futuros médicos. Vocês têm que começar a criar essa maturidade, esse perfil médico. Olhem pro Davi, né? Pro David, né? Ele se veste como médico. Ele se porta como médico. Ele vem aqui na frente e fala, cara, desde a faculdade eu tinha minha pastinha de couro marrom, igual os médicos têm. Eu olhava, o médico, cardiologia, célula do tinha uma pastinha assim, eu não levava a mochila, eu botava a minha pastinha. Aí eu andava, tinha um cinto, eu botava o sapato, todo alinhado, meu jaleco, botava a gravatinha, fechava. Cara, eu me achava, tava no 3º período me achando o pediatra de hoje. Tipo, nem hoje eu me visto assim, mas tipo assim, eu encarava o personagem com muita verdade, com muita veracidade. Assim, eu tinha que fazer aquilo acontecer na minha vida. E foi, atraí tanto. E eu sempre me dei muito bem. Eu sempre estive à frente de todos os projetos. Eu sempre estive à frente de tudo. As minhas ideias sempre aconteceram. E o meu maior medo, cara, é estagnar. É não acordar ou não ter essas loucuras, esses rompantes assim. Porque hoje eu sei lidar com a minha impulsividade. Eu tenho, aí eu paro, analiso, boto no papel, não falo nada. Se eu vejo que tem estrutura aquilo ali, eu vou pra cima.
Se eu vejo, hoje eu consigo, graças a Deus, a minha psicóloga, né, me ajudou bastante nisso. Então hoje eu consigo reconhecer, porque ter esses impulsos, ter essas ideias é muito importante. Mas depois você tem que estruturar. Sim, exatamente. E para ver se você consegue dar sequência ou não. Aí eu preciso de uma equipe. A minha maior dificuldade é da sequência. Eu tenho boas ideias. Eu tenho dificuldade no desenvolvimento e na sequência. Aí eu tenho uma gerente para fazer isso para mim hoje. Aí eu tenho um colega que na hora que eu desanimar tá aqui, ó. Eu já levantei um projeto agora com outro colega médico, um obstetra, e já levantei toda a estrutura do projeto, tal. Mas eu já tô aqui, ó, na minha. Eu já tô meio que... Aí ele já tá me chamando, Davi, mas olha, já olhei isso, já olhei aquilo. Se não for ele agora, a coisa para. Sim. Entende? E é a minha limitação. E é isso, na verdade. Por isso eu tenho que trabalhar com equipe. Eu já não trabalho sozinho, eu trabalho com equipe porque as coisas fluem. Porque às vezes ele é bom de continuidade, mas não tem ideias. Quem não tem ideia tem que comprar o quê? Uma franquia. Então eu vou vender a minha. Eu tenho uma excelente ideia para vender. Entende? Mas é bem isso. Eu atendo bastante pessoas da área da saúde, né? E aí tem muitos que eles começam a desmotivar, tipo... não tá muito bom, as coisas não tá acontecendo. Então, tem um produto que eu quero vender e esse produto com a outra equipe não vendia. Será que vai vender? Não sei o que. Começa com isso. Inclusive, até a pessoa que me indicou você lá, a gente fechou uma parceria recentemente. Não vou falar o nome dela porque ela vai ter que vir aqui nesse podcast. Ela sabe. Mas é uma dor muito grande que as pessoas ficam. E o que acontece? Eu sou essa pessoa aí, que fica assim, ó, jogando gasolina no fogo. O fogo tá apagando. Fala, não. Nesse momento tá assim, mas nós vamos resolver. Exatamente. Eu sempre tento não deixar, porque eu sei como que é. E graças a Deus eu sou rodeado de pessoas que quando eu estou, porque a gente também tem os nossos momentos. Deus é muito perfeito nisso. Tem as pessoas, né? Então o network, as pessoas, as amizades, isso ajuda demais. Né? A gente falou dos erros aí, você falou alguma coisa... Veio aqui para me falar algo, mas eu já esqueci. Mas vai ficar para a próxima. Mas pensando a gente falou dos seus erros, né? Você falou de alguns erros aí que você comentou, que na verdade foi um. Mas nem só de erro a gente vive, né? A gente acerta. Você falou do medo também, falou do erro. E qual que foi o maior acerto? O maior acerto? Cara, trabalhar em equipe. Me comunicar. A minha comunicação, saber comunicar, entender que os pacientes estão carentes de boas informações, acolher o paciente, dentro da área profissional que eu estou falando, são os maiores acertos, tá? Acolher a demanda do paciente, escutar o seu paciente, gostar de pessoas, gostar do paciente, se colocar, ou colocar... você não consegue se colocar no lugar do paciente? Coloca uma família... Encarna, bota ali ó, a máscara da sua irmã, da sua mãe, que rapidinho você consegue ter essa... Você com o seu coração você já começa a ter um olhar mais acolhedor para aquele paciente. Imagina que é a sua irmã que está ali, que rapidinho você consegue ter... eu não consigo. É porque, nossa, já vou no automático. Os pacientes são tudo a mesma coisa, que não sei o quê. Tá tudo a mesma coisa, mas sua mãe também é tudo a mesma coisa. Porque se tudo é a mesma coisa... E é verdade. A mãe não é tudo a mesma coisa? Mãe é tudo a mesma coisa, gente. Sim. Tudo. Até as palavras. Até um curso que elas fazem, né? Elas têm uns cursos. Irmão, tudo a mesma coisa. Então, lembra que aquela mãe ali também fala igual a sua, que aquele pai fala igual o seu, que aquele irmão é igual o seu também. Então... Coloca ali, nossa, isso aqui é o meu irmão mais velho, isso aqui é o meu irmão do meio, isso aqui é a minha irmã. Quando você coloca isso, quando você vê aquela estrutura familiar e se imagina nela, você consegue trabalhar, você consegue receber essa informação usando o seu racional que você precisa, que é a parte técnica, mas também não perdendo o emocional. Exato. Você tem que conciliar, você não pode... Tem momentos, quando que eu me permito ser racional e técnico assim, 100%? Numa urgência e emergência. Ali eu tiro totalmente o meu emocional. Para que não me atrapalhe. E a gente é treinado para isso. Exatamente. Então, essa é uma estrutura que eu montei para mim. Então, numa urgência e emergência, eu peço até desculpa para os meus pacientes. Eu já até falei isso em stories para os meus seguidores. Não fique esperando que vocês vão encontrar o Davizinho que fica aqui nos stories batendo papo, porque a adrenalina, o cortisol, é outra estrutura. Quando eu entro no hospital, numa urgência e emergência, num hospital porta aberta, hoje eu não faço mais plantão, mas já fiz muito. Eu não estou esperando atender gripe.
vai chegar aqui nessa afogada, queimada, esfaqueada, baleada, como já aconteceu. Uma vez eu estava ali no plantão super tranquilo, cheguei a enfermeira, doutor, acabaram de avisar que teve tentativa de assalto, uma criança foi baleada na cabeça, tá chegando. Vontade de sair no corredor e falar assim, chama o médico. Né? Chama, cadê o pediatra? Então, assim, a estrutura é outra. E numa necessidade, eu vou pedir pro pai e a mãe se retirar. Eu não vou ficar, oi, tudo bem, vem aqui. Não tem tempo para isso. Depois que tudo estiver tranquilo, que eu garanti a integridade física daquela criança, conseguir fazer o que eu realmente aprendi a fazer, eu consigo colocar o emocional no lugar e volto ali. Mas naquele momento eu sou totalmente técnico. Técnico ao ponto assim de... É técnico mesmo, assim, ó. Tem que fazer isso. É porque você não pode perder tempo. Você está trabalhando, o próprio nome já diz, urgência e emergência. Não seria assim, pronto-socorro solidário, não, vem aqui bater papo. Não, pronto-socorro, urgência, emergência. Exatamente. Então, eu consigo realmente, nesse momento, ser um pouco técnico, muito mais técnico. E no consultório, não. No consultório, eu equilibro bem, eu escuto. Se a mãe chorar na minha frente, eu começo a desviar o olhar, porque senão eu choro junto. Entendeu? E esse negócio que você falou, doutor, é muito importante. Porque, por exemplo, vou te contar, você vai ver como que isso é importante e como que muda a nossa percepção como profissional, né? A minha empresa, ela tem um propósito aqui nessa terra. E o propósito dela tá lá, que é a nossa missão. Transformar a vida das pessoas através dos negócios. Beleza. Quando eu entro, uma pessoa vem conversar comigo, eu quero que você cuide aqui das nossas estratégias e faça os anúncios, eu quero me tornar mais referência na cidade, quero ver se eu consigo aumentar faturamento, por aí vai, beleza. Eu entro, eu olho para a pessoa e falo bem assim, cara, eu me coloco no lugar. Na verdade, já pelo propósito já está ligado, porque tem a empresa, tem a missão, visão e valores, liga para o propósito, e o propósito é transformar a vida daquela pessoa. Então, eu não entro pensando no dinheiro que você pode me trazer. Eu entro pensando assim, cara, qual é a transformação que eu vou fazer na vida dessa pessoa? Aí entra tudo isso, eu tenho que escutar a pessoa, ouvir tudo que ela já passou, porque ela já passou por alguma coisa, já passou por alguma outra empresa. Quais os sonhos, quais os desejos, quais as metas que ela tem. Então fica ali, escuta, beleza, vou e faço tudo isso. Isso é muito importante nas profissões. Se colocar no lugar da pessoa... Ou colocar um parente. No caso da medicina, é muito top essa dica. Coloca lá, um parente seu. Você trataria sua mãe assim? Exatamente, gente. Isso é muito real. Né? Então, até indo pra gente ir pro finaleira aqui, que os caras já mandou a braba aqui pra mim, ó. Eles ficam bravos comigo, doutor, porque eu falo. Mas eu falo mesmo, então não tem problema. A gente falou dos erros, dos acertos, dos medos, dessa dica importantíssima. E aqui, para quem tá... Eu vou te pedir agora, essa próxima pergunta, ela é muito importante. Vai ser a nossa última pergunta. Qual conselho que você deixaria aí para quem está iniciando nessa profissão? Como médico, ou talvez até mesmo para que queira estar na pediatria? Nossa, fazendo um apanhado de tudo que nós falamos aqui. Tá? Eu acho que esses conselhos eles vieram ao longo dessa conversa. Não sofra muito pelo futuro, imaginando que eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Isso vai te gerar muita ansiedade. Viva o processo de formação como médico. Aproveita, porque a gente sente saudade do processo. Nossa, eu sinto saudade da minha faculdade, eu sinto saudade dos meus amigos, eu sinto saudade da época de estudante. Só que a gente fica com a cabeça tão ligada no trabalhar, no pós, na especialidade, de tudo, e passa tudo tão rápido. Depois você está numa vida ali de trabalho, uma correria tão grande, que você tem que aproveitar. Aproveite cada fase. Aproveite estar formando, aproveite essa fase de formação. Está especializando? Aproveite a especialização. Estude, pessoal, estude bastante. Conhecimento é extremamente importante. Não fiquem dando voltas, cortando caminhos. Show. Na medicina não tem. Porque se a medicina não te pega aqui, ela te pega ali. Não tem jeito. Não fica cortando caminhos, não fica tentando dar um jeitinho brasileiro para as coisas. Não fica, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou ganhar um tempinho aqui, vou ganhar um tempinho ali. Estude, passa todo o processo. Faça dos seus estudos um momento de qualidade. Faça um treinamento. Eu fiz muito esse treinamento. Se olha no espelho, pegue um tema e fala, não, realmente estou preparado. Eu consigo. Sabe? Você se sente preparado, você consegue se olhar no espelho e falar para você mesmo.
Você não tá... Porque a síndrome do impostor, ela existe, né? E todo mundo passa por ela, tá tudo bem. Então, não seja medíocre nos seus estudos. Estude. Olha, eu tenho 10 anos de formado e estudo até hoje. Eu tô com 3 cursos aqui, já comprei pro Hotmart. É curso que você tem aqui para fazer. Eu já tô até procrastinando aqui. Eu tenho que fazer, meu Deus, tem que fazer aquele curso de atualização, tem que fazer isso aqui. Poxa, se você tá pensando que vai formar em medicina, que é, nossa, graças a Deus me livrei. Não, agora que começa de fato. Exato. Agora, depois de formado, a gente estuda muito mais que na faculdade. O se tornar médico, ele vem com o tempo, né? Então, faça uma boa especialização, curta cada processo de formação, seja um profissional humanizado. O sucesso da medicina hoje, o mundo caminhando muito para isso, né? Por que todo mundo fala da medicina de Cuba, né? Que é uma medicina preventiva, humanizada. Porque eles escutam, eles acolhem, né? Hoje em dia não dá mais para se formar e querer ser... Antigamente era outra estrutura de medicina, onde existia poucos profissionais, os pacientes dependiam... Hoje não, hoje em dia a gente tem... lembre-se que você não é único, que o paciente tem opções. Então, dê o seu melhor, acolhe, seja amoroso, humanize o seu atendimento. Humanização da medicina é algo que é para ontem. Né? O paciente não tem que ter medo de... Ai, doutor, vou até te falar, você vai brigar comigo. Isso diariamente, minha querida. Ninguém vai brigar com você, não. Fala o que você tem para falar, ué. Exato. Eu vou te orientar. Ó, isso aqui que você fez não tá correto. Eu vou te ajudar a fazer certinho, tá? Ou vou te ajudar a fazer menos errado. Porque eu tenho que entender até onde aperta o calo do paciente. Humaniza. É um bate-papo, é uma conversa. Se o seu paciente conseguir se abrir contigo, o erro da medicina, muito do fracasso no tratamento, é que a gente não entende que você está do lado de cada mesa, 50% do trabalho é seu, passar informação e medicar. Os outros 50% do paciente. Ele que vai ter que entender essa informação, tomar os medicamentos ou fazer as terapias. Se ele não entendeu, se ele não sentiu confiança, ele não vai fazer. Seu tratamento foi um fracasso. Exato. Entendeu? Sim. E quando ele chegar no outro profissional... E o outro profissional tiver esse êxito, ele vai levar o êxito. Mesmo que você tenha feito tudo certo. Mas você optou por ser aquele profissional que só falou que tem que ser feito. Exato. Você não humanizou. Então, humanize, estude, acolha e não seja medíocre. Perfeito. Que conselho, hein, pessoal? Que conselho. Na verdade, eu acho que desde o início aqui foi porradaria, foi muita informação, muito conteúdo de valor, principalmente para a área médica, né? Pô, eu acho que... Minha esposa tá aí se formando. Eu falo pra ela, pega no pé dela, né? Eu trabalhei 12 anos nessa área da saúde. Eu falo, gata, você tá ligado. Não, e mudou tudo, né? Hoje tem muita informação. Tem muito profissional na internet falando as coisas. Tem muita informação, né, no Google. Todo mundo consegue ter informação. Sim, hoje em dia tá muito mais fácil. Se você pegar hoje, qual que é o nível de uma vitamina B12? O Google vai te dar. Só que... Tá errado? Não tá errado. Mas tá certo também, não tá certo. Não dá pra saber. Então, né? você vai sentar ali com o professor, eu sei que tem que explicar. Ó, não tá certo, porque para essa faixa etária é sensação. Então, você tem que explicar o porquê. Né? Então, entender que o médico ele ainda é necessário. Com certeza. É muito necessário. Então, saber e é isso. E se adequar às tecnologias também. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. É isso porque aí. tem muita coisa nova chegando. Doutor, prazer, uma honra ter você aqui, contar um pouco da tua trajetória, top demais. Eu tinha certeza que ia ser um papo muito bom. Tinha certeza, bom, muito bom. Agradecer por ter aceito o convite, né? Um prazer, uma honra mais uma vez. E é isso aí, tamo junto. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, obrigado aí a todos os ouvintes. Espero que de alguma forma essa entrevista tenha impactado ou chegue para você da melhor maneira possível. Com certeza vai, que a gente vai fazer chegar. Fechou? Obrigado, querido. É isso aí.